santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Você quer conhecer a verdade? Você precisa ler a Bíblia. É lá que você encontra toda a verdade. João 14:6. João 14:6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade. Ele, Jesus. Nós precisamos conhecer e andar na verdade. João 8:32. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Somente a verdade tem o poder de libertar. Somente a verdade tem o poder de te libertar. Talvez esse momento que você esteja vivendo seja um momento de mentiras. Seja um momento de engano. Porque você já tem ouvido tanta palavra de Deus, mas não tem se posicionado. Por isso não tem vivido o que a palavra diz. Porque Deus é fiel. Deus não muda. Deus não muda. O que Ele fala, Ele cumpre. Agora, o que não traz resultado na nossa vida é a nossa falta de posicionamento. Então nós precisamos conhecer a verdade e sermos libertos pela verdade. E andarmos nessa verdade em todo tempo. Amém? Então ajusta aí o cinturão, porque ela vai sustentar toda a armadura. Ela é a base da nossa vida. Ela é a base da nossa vida. Nada que é escondido, que é contado pelo meio, nada que está no escuro pode permanecer por muito tempo. Porque quando a luz chega, tudo aparece. Não é que não existia, sempre esteve. É que quando a luz chega, ela revela, ela mostra. É como se a gente apagasse tudo aqui. Ficaria escuro e eu não veria vocês. Mas de repente, quando acende o interruptor, eu posso ver tudo que está ao meu redor. E é assim, quando eu ando na verdade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para os meus caminhos. Ela é lâmpada, ela ilumina os seus passos para que você não caia em nenhum engano. Para que você não caia em nenhuma mentira. Para que ela te livre de todo tropeço, de todo engano. Cuidado com aquilo que às vezes parece ser tão bom. Antes de você tomar uma decisão, ore a Deus, busque a Deus. Tenha certeza que é de Deus, para que você não seja enganado. Amém? Então, qual que é a primeira arma aí? O cinturão da verdade. Vamos lá. Ainda no verso 14, diz assim: mas para fazer isso, vocês necessitam do cinturão da verdade e da couraça da aprovação de Deus. Ou da couraça da justiça de Deus. Couraça fala de proteção, de estar coberto. E nós estamos debaixo dessa proteção, dessa cobertura, que é através do sangue de Jesus. Que é através do sacrifício perfeito de Jesus. Queridos, olha só, cinto e couraça. Só que não é só a couraça, é a justiça. Quem é a nossa justiça? É Jesus. Ele é a nossa justiça. Olha só que forte isso. Eu só posso andar na justificação, ou seja, no entendimento de ser aceito por Deus, se eu andar na verdade, que é o que sustenta a couraça da justiça. A verdade está sustentando a couraça da justiça. Eu só posso andar no entendimento que eu sou aceito por Deus, se eu andar na verdade, se eu ler a palavra, se eu ter esse entendimento da palavra. Porque se eu não tiver esse entendimento da palavra, eu sempre vou achar que eu preciso fazer alguma coisa para ter a aprovação de Deus. Sempre preciso oferecer um sacrifício, sempre preciso, sei lá, o que fazer para agradar a Deus. E eu só preciso
entender que Jesus é o sacrifício perfeito e por causa dele eu sou aceito diante de Deus. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não andam mais segundo a carne, mas que andam segundo a vontade de Deus, andam segundo o Espírito. Chegou um tempo onde nós precisamos entender isso, porque senão quando você falhar, e pode acontecer, e talvez vá acontecer. Sabe o que vai acontecer? Se você não tiver essa mentalidade de justificado, de aceito por Deus, ao invés de você vir para Ele, você vai se esconder dele. Ao invés de você olhar para Ele e vir até Ele falando, somente o Senhor pode me perdoar, eu me arrependo, e o Senhor pode me limpar novamente, eu me escondo. Então eu digo, não, esse caminho não é para mim. Essa vida não é para mim, porque eu sou tão imperfeita, eu sou tão imperfeito, eu não faço nada, tudo eu tento fazer certo, mas quando eu vejo eu já fiz tudo errado. E aí se afasta mais de Deus, como se pudesse dar um jeito na sua vida. Nós precisamos entender de uma vez por todas, nós só podemos ser aceitos mediante o sacrifício de Jesus. E eu sou aceita. Eu sou aceita por Deus e eu posso entrar com ousadia, com autoridade diante do trono da graça, sabendo que todas as bênçãos espirituais já são minhas. Eu não preciso mais ficar me arrastando, implorando para Deus me abençoar. Eu já sou abençoada. Eu preciso entender isso. Porque se eu não entender, eu sempre vou ficar me mendigando a bênção, achando que eu preciso fazer algo para merecer. Mas quando eu entendo que eu sou aceita, eu só sento na mesa e tomo posse do que é meu. É isso. Eu me sento à mesa e tomo posse do que é meu. A Bíblia diz que Ele, quando nós ainda éramos seus inimigos, Ele entregou o seu Filho. Ele deu o seu Filho quando a gente nem queria saber de Deus. E agora, não nos dará com Ele todas as outras bênçãos espirituais? Ele já entregou para mim e para você. Então não tenha medo de se achegar a Deus. E eu tenho certeza que muitas vezes você já passou por esse sentimento, por esse pensamento, por esse engano. E muitas vezes você se recusou a estar perto de Deus, porque você já se sentiu tão impuro, tão indigno, tão, sabe... Não, isso não é para mim. Sabe por quê? Porque a sua mente não foi mudada. Você não teve o real entendimento. Porque você não tem andado na verdade. Porque a verdade liberta. Se achegue com confiança. Se achegue com alegria. Se achegue na certeza que você vai entrar diante do trono da graça de Deus e Ele não vai te fulminar. Não. Ele vai dizer, que bom que você está aqui, filho. Que bom que você está aqui, filha. Que bom. Eu quero todos os dias ter comunhão com você. Então ajusta a tua couraça da justiça. Pastora, se você soubesse o que eu fiz hoje, o que eu falei hoje, como foi hoje, nossa, eu não estaria dizendo isso. Nossa, acho que Deus nem quer saber de mim. Nossa, Deus está virando o rosto. Não, é você que está virando o rosto para Ele. Ele continua olhando para você. Quando Ele olha para você, Ele vê o sangue, o sacrifício perfeito do Filho dEle. Nada pode mudar isso. Isso ecoa por toda a eternidade. Você entende? Por toda a eternidade. O sacrifício de Jesus é o único, o suficiente. E Ele é eterno. Para sempre. Imutável. Nada pode mudar. Você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar nisso. Diga, eu sou aceito por Deus. Glória a Deus. Vamos deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para mim falar para o terceiro, que é o sapato da preparação do Evangelho da Paz. No verso 15 diz, calcem sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregarem o Evangelho da Paz. Não somos mais escravos.
Agora somos filhos e filhas. Temos os nossos pés protegidos e preparados, capacitados para anunciar o evangelho que diz que não há mais separação entre Deus e o homem, que Ele mesmo providenciou o caminho para aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não somos mais escravos. Naquele tempo, os escravos andavam descalços e os senhores calçados. E Jesus preparou o calçado para os nossos pés, dizendo: eu te libertei da escravidão. Você não é mais escravo do pecado. Você agora é filho, você agora é livre. Você agora está capacitado para anunciar o evangelho. Você está capacitada para anunciar o evangelho da paz, que não há mais separação entre Deus e o homem para todo aquele que nele crer. E você pode fazer isso aonde você estiver. Aqui o púlpito, querido, é uma responsabilidade, mas o púlpito é o seu mundo, é o seu agora, é aonde você está. É o seu trabalho, é a sua faculdade, é na sua família, é na sua vizinhança, é aonde você estiver, você está capacitado para anunciar o evangelho da paz. Você está preparado. Muitas pessoas falam: mas eu não sei falar. Queridos, Jesus não sabe? Será que Jesus não sabe das nossas limitações? Moisés disse isso: Senhor, mas eu não sei falar. Como que eu vou chegar lá? Eu não sei falar. Ele falou: quem fez a boca? Quem fez? E ele falou também, Jesus disse: olha, quando você for colocado diante de autoridades, de príncipes, não precisam ficar preocupados com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo colocará a palavra na boca de vocês. Então é isso que você tem que fazer. Simplesmente, aonde você está, abrir a sua boca e falar. O trabalho de convencer é dele. O trabalho de convencer é do Espírito Santo, não é seu. Então, fale. Declare essa verdade, aonde você estiver. Tem pessoas que ficam esperando: ai, mas eu recebi uma promessa, estou esperando um microfone. Querido, o microfone é todo dia. O microfone está onde você está. Levanta a sua voz e comece a falar. Você já foi capacitado. Você já foi capacitada. Você tem autoridade. O mesmo Deus, o mesmo Espírito que está aqui na minha vida, está aí na sua vida. E você pode falar, você pode orar por alguém, você pode liberar a palavra. Você pode, você só precisa acreditar. Os sinais seguirão aqueles que crer. Precisa crer, precisa acreditar. João 3,16. Abra para mim, por favor. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a boa nova do Evangelho. Ninguém precisa mais ir para o inferno. Ninguém. Jesus, o próprio Deus, providenciou um meio pelo qual nós somos resgatados. E todo aquele que crer vai morar com Ele eternamente, para sempre. Amém? Você fecha os olhos aqui e abre os olhos lá com Ele. Amém? É assim que é. Fecha os olhos aqui e já abre o olho lá. Eita Deus, coisa boa, hein? Vamos lá para a quarta arma, que é o escudo da fé. Deixa eu ver se está aqui no 15. Em cada batalha, vocês precisarão da fé como escudo para deter as setas ardentes disparadas pelo maligno contra vocês. Então, a fé, ela é um escudo. Escudo fala de proteção, fala de blindagem. A fé detém, ela apaga, ela destrói as setas ardentes que são disparadas contra mim. E pode acreditar, como numa guerra, querido. Numa guerra não é o tempo todo que trocando aquelas bombas, aquelas coisas e destruindo tudo. É assim mesmo que está acontecendo no mundo espiritual, só que a gente não está vendo. A gente sente o respingo, mas a gente não está vendo. É o tempo todo o inimigo lançando dardos, na sua mente. Porque se ele conseguir vencer você aqui, acabou. Se ele te convencer aqui,
você vai acreditar. E você vai tomar as suas decisões, as suas emoções serão baseadas naquilo que você acredita. Eu quero que você vá comigo em Hebreus. O que é a fé? Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Essa é a definição da fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é isso. A fé não é ver, a fé é crer. E porque eu creio, eu vejo. É isso. Porque eu creio, eu vejo. A fé traz à existência o que não existe. Mas como que a fé atua? Pela palavra. Pela palavra. Deus, depois nós vamos ver um pouquinho mais adiante, ele fala que ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Então nós precisamos saber que palavras são palavras de fé ou são palavras de medo, de decepção, de frustrações, medo de incertezas. Gente, nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo cruel. E eu tenho uma notícia para falar. As coisas não vão melhorar. Não é assim. Não viva numa utopia que as coisas vão ser diferentes. Porque a gente precisa acostumar com as máscaras, porque agora tem a vacina, e porque talvez todo ano vai tomar vacina, e aí... Queridos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Você está preparado? Você está preparada? Você está preparada para uma perseguição? Está preparado para uma perseguição? Nós nunca enfrentamos uma perseguição, mas você está preparado? Você está preparado para não ter mais um templo para congregar? Você está preparado para não ter mais uma célula para estar? Você está preparado para não ter mais a Bíblia para ler? Você está preparado? Por isso nós precisamos estar revestidos da armadura e, firmados, cingidos na verdade, porque senão não vai permanecer. Quanto da palavra está guardado dentro de você? Porque quando tirarem as Bíblias, queridos, é só o que está construído dentro de você. É só o que está guardado. A palavra de Deus diz: guardei a tua palavra no meu coração. Eu escondi ela no meu coração. Porque naquele dia eu vou precisar. Tem pessoas que dizem assim: eu só consigo me firmar na presença de Deus se eu estiver reunido com os irmãos. Então é melhor você ajustar tudo aí. Porque o dia que não der para estar reunido com os irmãos, o que você vai fazer com a sua fé? O dia que tiver que ser escondido, sei lá. O dia que não tiver isso aqui, como que vai ser? Então ajusta a tua armadura. Se prepare para a volta de Jesus, porque está muito perto. Cada dia está mais perto. Cada dia. E a sua vida precisa estar fundamentada na fé. Jesus vai voltar e vai procurar a fé. E nós precisamos batalhar por ela. Guardá-la firme. Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É impossível agradar a Deus sem fé. Sabe aquela oração que você faz? Aquela oração que você tem feito? Mas quando você muda a declaração, ao invés de continuar declarando fé sobre ela, crendo que ela vai acontecer, aí você fala: é mesmo, não está bom, né? Está ruim, todo mundo está enfrentando isso, aquilo. Sabe o que acontece? Você fica dividido. E aí você não toma posse daquilo que você tem confessado e declarado na sua vida. Sem fé é impossível. Quando eu me achego diante de Deus, eu preciso crer que Ele existe e que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Amém? Ele é presenteador daqueles que o buscam.
1 João, capítulo 5, verso 4 e 5. 1 João 5, 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. O que é capaz de vencer o mundo? Somente a nossa fé. Enche o teu coração. E a Bíblia diz que a fé vem só por um caminho, pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé só é gerada através da palavra de Deus. Não é pela Netflix, não é pelo Facebook, não é pelo Instagram, não é. A fé é gerada única e exclusivamente pela palavra de Deus. Amém? Quantos aqui vão começar a ler mais as suas Bíblias? Quantos aqui vão começar a guardar mais a palavra, sabe? Esconder ela dentro de você e começar a usar a declaração da fé. E depois, vem, deixa eu ver aqui. O verso 17 diz: vocês precisarão do capacete da salvação. Tem um capacete. Isso fala de metanoia, de mudança de mente, de transformação. Eu preciso andar, viver com a mente e a mentalidade de uma pessoa salva. Eu não posso viver, receber essa nova natureza de salvo e andar como um ímpio, como aquele que não conhece a Deus, nas mesmas práticas, nos mesmos enganos. Eu preciso transformar a minha mente. Diga, eu preciso transformar a minha mente. A minha mente é a mente de um salvo. Eu preciso pensar nas coisas do alto. Eu preciso pensar nas coisas que agradam a Deus. Tem muita gente pensando só nas coisas aqui da terra. Pensando que aqui a gente vai viver eternamente. Nós não vamos, aqui não é a nossa casa, aqui não é o nosso lugar. Comece a pensar, a trocar os seus pensamentos. Não é pensamento positivo. Não é isso. Eu posso, eu consigo, eu sou o cara, eu sou melhor. Não é isso. É confessar, é trocar os seus pensamentos antigos pelos pensamentos de Deus. É conhecer o que Ele diz a seu respeito. É saber que você já é curado, é saber que você já é salvo, é saber que você já é liberto, que você não é mais um escravo do pecado, que ele não tem mais domínio sobre a sua vida. Sobre tudo isso. Nós precisamos ter esse entendimento. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Precisa ter uma renovação, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós só podemos experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus com uma transformação. Eu não posso continuar. Eu recebi uma nova natureza. Eu recebi uma nova vida. Não posso viver como uma pessoa que eu era antes. Eu não posso ser quem eu era antes. Precisa haver essa transformação. Amém? Você está entendendo isso? Glória a Deus por isso. Eu vou beber um golinho de água. Tem também, eu quero que você anote. Eu não vou ler agora, porque eu ia ler inteiro. Inteiro vai ficar um pouquinho comprido. E aí não vai dar. Mas eu quero que você anote e leia depois na sua casa. Que essa é a mudança que precisa acontecer nas nossas vidas. Colossenses, capítulo 3, do verso 1 ao 25. Colossenses, capítulo 3, do verso 1 ao 25. Bom, vamos para mais uma arma aí que o Senhor nos deu, para permanecermos firmes. Vocês precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O que é a espada do Espírito? É a palavra de Deus. Como eu disse aqui, Jeremias capítulo 1, do verso 11 ao 12. Vai lá comigo, Jeremias capítulo 1,
do verso 11 ao 12, diz assim: E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse: Você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Qual é a palavra que se cumpra? É a palavra dele. Ele está atento para cumprir a palavra dele. Então, como que você vence? Como que você derrota o inimigo? Com a palavra de Deus. Ela é uma arma de defesa e ela é uma arma de ataque. Ela é uma arma de defesa e uma arma de ataque. Quantos versículos você conhece? Eu não sei qual a situação da sua vida que você está passando, mas qual é a palavra que você está declarando? Qual é o versículo que você tem declarado sobre a sua vida? Qual o versículo que você tem meditado? Porque Deus vai cumprir a palavra dele, é dele. Não é do pastor, da pastora, do profeta, do não sei quem, é a palavra dele. Ele vela para cumprir. Se eu acredito nessa palavra, pode ter certeza que vai acontecer. Nós precisamos ter essa certeza. Vencemos declarando o que Deus diz. Você só vence declarando o que Deus diz. E às vezes você vai ter que ler muitas vezes aquela palavra, para que se torne uma verdade dentro de você. Para que realmente aquilo que você está falando não seja só algo simples, comum, que não mude nada. Mas tem que acontecer, tem que estar aqui dentro. Eu saio declarando: o Senhor é meu pastor. Acabei de declarar: o Senhor é meu pastor, eu sou suprida por todas as bênçãos espirituais. Aí eu vou lá na despensa e não tem algo. Está faltando alguma coisa. Aí já vem o desespero, já vem o medo, já vem a ansiedade, já vem tudo. Mas eu acabei de declarar: o Senhor é meu pastor. Então eu preciso continuar declarando até que eu acredite que é nessa verdade. Ele levou sobre si todas as minhas doenças, todas as minhas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras eu fui sarado. É isso. Ah, mas eu declarei, mas não aconteceu. Ué, continua declarando, continua crendo, porque o problema não está com Deus, o problema está comigo, que não creio. Ele é poderoso para cumprir a palavra dele. Agora, eu preciso crer nisso, eu preciso acreditar de verdade. Deus não vai mudar, eu preciso mudar. E o último, para nós encerrarmos, o verso 18, diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Fiquem alertas, não desanimem e continuem orando fervorosamente por todos os cristãos em toda parte. E para encerrar maravilhosamente todas essas peças, esses quesitos dentro da armadura, encerra orando no Espírito. Maravilhoso. Queridos, como que você consegue, e eu não sei, talvez você pode dizer aí, você consegue passar o tempo todo orando no seu português? Na sua linguagem comum? Com a sua mente raciocinando? Consegue? Alguém consegue? Não, porque a gente se distrai. Né? Mesmo que eu estou lá lavando a louça, estou cuidando da casa, estou dirigindo, estou trabalhando, sei lá. Eu estou: Senhor, eu preciso tanto que o Senhor mude meu marido, Senhor, eu preciso que o Senhor dê um jeito nos meus filhos, eu preciso que o Senhor me dê graça para conquistar essa casa, eu preciso, Senhor, que o Senhor abençoe meu trabalho amanhã. Ah, então, ô menino, vai lá cuidar das coisas. Já mudou tudo. Você vai se distraindo. Mas o Espírito Santo, Deus providenciou uma oração perfeita. Uma oração que pode ser feita a qualquer momento, em qualquer horário, inclusive agora. Inclusive agora. Falando baixinho no seu espírito, o seu espírito falando com o Espírito de Deus. Ora labashira labaralabaçu. Essa oração. E falando. Abra comigo em Judas, versículo 20. Judas 20. Judas 20. Diz assim:
Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Essa é uma oração que você pode fazer em qualquer lugar. Nada pode te impedir. Edificando a si mesmo. Quem ora em outras línguas, edifica a si mesmo. Quem aqui já pensou? Eu vou fazer primeiro uma pergunta, você levanta a mão. Quantos aqui oram ou falam em outras línguas? Quantos aqui? Ok. E quantos aqui acham que, tipo assim, não tem essa necessidade, que é só para um momento de vigília, de poder, sei lá, de alguma coisa assim? Quantos acham? Não fiquem tímidos. Não, que bom, não tem ninguém que acha só para isso. Você está certo. Porque a oração em outras línguas, ela é uma oração de edificação pessoal. É para que você vá se edificando sobre a sua fé. É uma linguagem que Deus, o próprio Espírito, cria dentro de você. E você não tem nenhuma interferência da sua mente, da sua alma, não tem nenhuma interferência. Às vezes você está falando assim, Deus, muda o meu marido, e aí você começa a orar em outras línguas. E aí o Espírito Santo fala assim, e ele começa a orar, é você que precisa mudar. Eu vou mudar você, eu vou transformar você. Deus, muda os meus filhos, muda os meus amigos. Espera aí, vamos começar de dentro para fora, para que outras pessoas possam ser alcançadas? Orar em outras línguas, querido, muda a sua vida. Muda a sua história. Quando você ora em outras línguas, você está falando mistérios. A sua mente está infrutífera. Pastora, você está me dizendo para mim andar que nem um louco, falando oralabaxi. Não, não é o som da sua voz. Não é o som, não é. Você pode. Eu estou falando. Eu estou me edificando. Para vencer o que vem por aí, para receber o que vem por aí, para ouvir o som que está chegando aí, você precisa orar em outras línguas. Para ouvir o céu, você precisa se edificar, querido. Você precisa sair da rasura. Até aqui talvez foi bom para você, legal, mas vai um pouquinho mais. Mergulhe um pouquinho mais. Deixa o Espírito Santo te conduzir, deixa ele te guiar, deixa ele arrancar de dentro de você a depressão, deixa ele arrancar dentro de você a solidão, deixa ele arrancar de dentro de você a tristeza, a angústia, o medo, deixa ele arrancar de dentro de você o pessimismo, deixa ele arrancar de dentro de você a ansiedade. O que você já tentou mudar em você? Eu já tentei mudar muitas coisas em mim. Eu já tentei mudar muitas coisas em mim. E sabe o que aconteceu? Eu me frustrei. Porque um dia, talvez eu dei uma melhoradinha. Quando foi daqui a pouco, aconteceu aquela mesma coisa e eu disse, não dá. Não dá. Já aconteceu isso? Você tentou, se esforçou, mas aí você, puxa vida, você fez aquilo lá de novo. Aí você fala, nossa, não tem jeito, eu não mudo não. Nasci desse jeito, vou ficar desse jeito. Eu tenho uma boa notícia para você. Você não precisa ficar desse jeito. Você não precisa ficar nessa condição. O Espírito Santo, ele quer te ensinar. Ele quer conduzir. Ele está direcionando a igreja. Ele está conduzindo a igreja. 1 Coríntios 14, 2, por favor. 1 Coríntios 14, 2, diz, pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. Primeira coisa, não tem interferência de ninguém, estou falando direto. De fato, ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Em espírito fala mistérios. 14, 4, parte A, por favor. Versículo 4. Quem fala em língua a si mesmo se edifica. Olha lá.
Quem fala em outra língua, assim mesmo está se edificando, está se construindo, está se permitindo, sabe? O Espírito Santo ir lá naquele quartinho escuro, naquele entulho. Eu estava pensando nisso esses dias. A sua casa de aparência, talvez ela seja muito limpa, talvez ela seja muito organizada, talvez seja uma casa bem bonita. Mas você já pensou nas coisas que tem dentro do seu guarda-roupa? Você já pensou nas coisas que a gente esconde lá naquele lugar onde você não quer que ninguém veja, que ninguém saiba, que está tudo lá escondido? Está tudo lá guardado, amontoado, sei lá quanto tempo? O Espírito Santo quer ir lá. Mas ele só vai lá com a sua autorização. Ele não vai mexer lá sem você permitir. Sabe? Ele não quer que nós vivamos de aparência. Ele não quer que as pessoas olhem para nós, uau, é uma cristã, olha que belezinha, que cheia de Deus, que não sei o quê. Até a linguagem muda, mas o interior está ruim, hein? Eu fiquei pensando, eu tenho que mexer no meu guarda-roupa. Porque se você olhar para o lado de fora, tá bom, ok. Mas se você abrir a porta dele, você vai ver a baguncinha. Se você olhar algumas partes da minha casa, talvez, superficialmente, você vai ver, ok. Mas eu sei, e você sabe, o que precisa ser mexido. Só você sabe. E sabe de uma coisa? Mexer nessas coisas às vezes cansa. Dá trabalho, por isso que a gente não quer fazer. Mas o Espírito Santo não se cansa. Ele não se cansa. E ele só está esperando você começar. Só começando. Só esperando. Porque na hora que você começar, pode ter certeza que a faxina vai começar. Vai começar. E é bom, não é ruim. Porque depois, a hora que você faz a faxina, né, tudo fora do lugar, parece que está tudo, você não tem controle mais de nada. E não é para ter controle mesmo. É ele que tem o controle. Né? É ele. Não é para a gente? Deixa com ele. Eu gostaria que você se colocasse em pé aí no seu lugar. Depois tem 1 Coríntios 14, 14, 1 Coríntios 14, 18, 1 Coríntios 14, 28, que fala sobre isso. Depois você também pode ler o livro de Atos, no capítulo 3. Não tenha pressa, não tenha medo. Vá mais fundo. Não dá mais para ficar na rasura. Quantos aqui já ouviram falar do apóstolo Paulo? Quantos aqui gostam do apóstolo Paulo? São admiradores dele. É um grande homem de Deus. Comum, como eu e você. Mas que recebeu uma revelação poderosa e houve uma transformação. Paulo cresceu aos pés de Gamaliel, o maior mestre do seu tempo. Ele era zeloso das doutrinas, ele guardava e ele perseguia os cristãos, porque ele queria zelar pela lei de Deus. Ele achava que... Ele queria zelar pela lei de Deus. E aí um dia ele pediu cartas para ir perseguir os irmãos, para prender os irmãos. E aí no meio do caminho, ele teve um encontro. De repente, Jesus aparece para ele e ele fala: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. E Paulo ficou ali 3 dias sem poder enxergar e sendo ministrado pelo Espírito Santo. Ananias foi lá, orou por ele recuperou a visão. Barnabé foi lá porque os cristãos não acreditavam que o perseguidor agora andava no caminho, confessava o caminho, confessava a fé. E Barnabé foi lá e trouxe ele. Mas Paulo diz que ele não subiu a Jerusalém para aprender com nenhum dos apóstolos.
ele não foi lá. Ele passou um período no deserto. E eu creio que esse tempo que ele passou, ele orava. E ele foi ensinado pelo Espírito Santo. Ele foi ensinado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o mestre. Ele conhece todas as coisas. E aí ele diz que tudo aquilo que ele tinha aprendido da lei, aos pés de Gamaliel, ele considerava como nada, por causa de Cristo, por causa do Evangelho, por causa da revelação que ele tinha recebido, por causa da vida que ele recebeu. Às vezes você está tão na lei, tão na lei, tão na lei. O Senhor quer te dar vida e você não está percebendo. Somente alguém que andou muito com Deus pode ter essas revelações profundas, querido. Ele mesmo declarou: eu oro em línguas mais do que todos vocês. Se eu não me engano é 1 Coríntios 14, 28 que fala isso. Ou antes, mas está lá. Então, somente alguém desse nível, que fez essa entrega, está pronto para ouvir o céu. E o Senhor está procurando homens e mulheres que estejam atentos para ouvir o céu. Há um som no céu, há uma voz no céu. E o Espírito Santo hoje, ele pergunta, como lá atrás para Isaías: quem há de ir por nós? Quem creu na nossa pregação? Quem há? Quem vai? Feche seus olhos. Feche seus olhos. E começa a pedir graça ao Espírito Santo. Começa a pedir a Ele. Começa a ajustar a sua armadura. Talvez a sua armadura não estava completa. Talvez você podia andar com a preparação do Evangelho. Talvez você queria pregar o Evangelho, anunciar aí, sair por aí falando, mas não estava cingido com a verdade e vestido com a couraça da justiça. Então quando você falhava, você se afastava, achando que não podia, que não era, que não dava. Pai, nós queremos ajustar a verdade na nossa vida. A verdade é a base, é o que sustenta toda a armadura. E a tua palavra diz que o Senhor é a verdade. O Senhor é a verdade. Jesus é a verdade. A tua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos libertará do engano, da mentira, das artimanhas, das táticas do inimigo. Vos libertará da escravidão do pecado. Senhor, nós ajustamos a couraça da justiça. Nós aceitamos o sacrifício de Jesus e entendemos que Ele é único, perfeito e eterno. É tudo o que eu preciso. E quando, Senhor, eu entro diante do trono da graça e da misericórdia, eu sou aceita pelo Senhor. Eu sou aceita pelo Senhor. Não há mais condenação, não há mais medo, não há mais, Senhor, por que andar distante do Senhor. Eu sou aceito. Eu sou aceito, eu sou agradável ao Senhor. Oh Deus, eu ajusto os sapatos da preparação do Evangelho da Paz. Eu recebi a capacitação que vem do alto, que vem do céu, para anunciar a palavra do Senhor com ousadia, com autoridade, com intrepidez, com graça, para anunciar a boa notícia do Evangelho, que não há mais separação entre Deus e o homem para todo aquele que nele crer, mas que nós podemos morar com Ele eternamente para sempre. Senhor, nós queremos ajustar o capacete da salvação. Nós não queremos nos perder no meio dessa geração, no meio desse tempo. Nós não queremos andar conformados aos padrões deste mundo, mas nós queremos renovar a nossa mente com a Tua palavra, Senhor, com os Teus pensamentos. A Tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo.
Oh Espírito Santo de Deus, nós queremos ajustar. Pai, em nome de Jesus, queremos ajustar também o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu não sei que guerra, Senhor, o meu irmão, a minha irmã está enfrentando, mas ela pode apagar todos os dardos inflamados, todas as mentiras, todas as setas, todos os enganos, Senhor, de Satanás, pela fé, crendo, porque aquele que se achega ao Senhor precisa crer, em primeiro lugar, que o Senhor existe. Eu preciso crer que o Senhor é Deus, que o Senhor está sentado num alto e sublime trono, que o Senhor reina para sempre e que o Senhor voltará para nos buscar. E eu preciso crer que aquilo que eu coloquei diante do Senhor, o meu pedido, o Senhor é galardoador, o Senhor é presenteador daqueles que te buscam. Senhor, também quero empunhar e ajustar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Senhor, a palavra viva e eficaz, que é poderosa, que ela separa juntas e medulas, alma e espírito, e ela é poderosa para chegar, Senhor, na intenção do coração do homem. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Nos ensina a lutar, nos ensina a estarmos revestidos com a justiça, com a verdade, com a paz, oh Deus, com a salvação, com a fé, com a palavra, oh Espírito Santo de Deus. Nós queremos, Senhor, declarar: Espírito Santo, visita os meus irmãos, toca agora neles, Senhor, com o teu Espírito. Que aqueles que não oram ainda em outras línguas recebam o Espírito Santo agora, sejam cheios, e aqueles que já oram, Senhor, sejam renovados na sua linguagem, recebam uma nova linguagem. Oh Espírito Santo, que são contra mim, o seu corpo e seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei.
isso. Essa é a sua declaração. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. E eu creio que a morte venceu. Minha voz levantarei em louvor pelo que fez. E eu creio que a morte venceu. Minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, De todos os assim lados. que eu luto minhas Somos guerras, oprimidos pelas assim dificuldades, que eu luto minhas porém não somos esmagados. Ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Você pode ouvir isso, essa palavra foi falada aqui no princípio, na abertura, e a gente vai declarar isso, essa verdade. De todos os lados somos oprimidos pelas dificuldades, porém não somos esmagados. Ficamos perplexos porque não sabemos a razão de certas coisas nos acontecerem, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Passamos pelas guerras, mas somos mais que vencedores. Aleluia! Nós temos uma canção de louvor e adoração, e é assim que nós lutamos as nossas guerras. Aleluia! Glória a Deus! Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. declare. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto as minhas Minhas guerras. guerras, Declare. assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto Passando por muitas minhas aflições, guerras. mas não somos É destruídos. assim, É assim. assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, É assim. assim que eu luto minhas guerras. É assim. Eu creio que a morte venceu. Minha voz levantarei em louvor pelo que fez. E eu creio que a morte venceu. Minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Aleluias. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Aplauda ao Rei dos Reis. Dá um som de guerra aí. Dá um som.